Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, nobres colegas. Sejam bem-vindos ao LAC Ambiental, o canal da legislação ambiental comentada. Meu nome é Lucas Azevedo de Carvalho e quem quiser saber um pouco mais sobre mim, basta acessar a nossa página no Facebook, porque aqui vamos direto ao que interessa. E o que interessa hoje é continuarmos o curso sobre o Código Florestal Brasileiro. Na primeira aula vimos o contexto da alteração normativa e a estrutura do Código Florestal. Vimos que ele é dividido em disposições transitórias e disposições permanentes. Iniciamos também o estudo das APPs, das Áreas de Preservação Permanente, o conceito, a função e as APPs de cursos d'água. Nesta segunda aula, iremos concluir o estudo das áreas de preservação permanente, a iniciar pelas APPs de nascentes, ok? Então vamos lá. Nas APPs de nascente, ao contrário das APPs de cursos d'água, não há todo aquele escalonamento nos parâmetros, é um pouco mais tranquilo. Se estivermos nas disposições permanentes, ou seja, se o uso tiver iniciado após 22 de julho de 2008, o parâmetro de APP será de 50 metros, um raio de 50 metros no entorno da nascente. Já se tivermos nas disposições transitórias, ou seja, se o uso tiver iniciado anteriormente a 22 de julho de 2008, a recomposição será de 15 metros, ok? Em nascentes, disposições permanentes, APP de 50 metros. Disposições transitórias, recomposição de 15 metros. Porém, como nem tudo são flores, o legislador resolveu complicar um pouquinho, dividindo o conceito técnico de nascente e de olho d'água, separando estes dois institutos. Nascente, para fins de Código Florestal, seria o afloramento do lençol freático com perenidade e que dê origem a um curso d'água. Para ser nascente, tem que ser um afloramento natural do lençol freático, tem que ser perene, ele não pode estar lá parte do ano e parte sim, porque neste caso, se for intermitente, nascente não é, e tem que dar origem a um curso d'água, ok? Nascente, perenidade e origem a um curso d'água. Olho d'água é tudo aquilo que não seria nascente, digamos, é um gênero do qual nascente é a espécie. Olho d'água seria todo o afloramento do lençol freático, perene ou intermitente. Porém, se ele for perene e se der origem a um curso d'água, ele é considerado nascente. E lá no artigo 4º, inciso 4º, ele fala o seguinte: somente há APP nas nascentes e nos olhos d'água perenes, ou seja, em toda nascente tem APP. Já se for olho d'água, só terá APP no olho d'água perene. O olho d'água intermitente não tem APP. Fiz um quadrinho para vocês para tentar explicar melhor, ficar mais claro este tema. Vamos lá. Se tivermos um afloramento perene e que origine um curso d'água, estaremos diante de uma nascente, e toda nascente tem APP. Se tivermos um afloramento perene que não origine um curso d'água, estaremos diante de um olho d'água perene, e olho d'água perene tem APP. Já se tivermos um afloramento natural do lençol freático intermitente, originando ou não um curso d'água, estaremos também diante de um olho d'água, porém um olho d'água intermitente. E olho d'água intermitente não tem APP, ainda que origine um curso d'água. Ok? Eu conheço um caso que o perito identificou que aquele afloramento natural do lençol freático ele era intermitente. E neste caso, como o olho d'água intermitente, ele não tem APP. E houve autorização diante desta perícia para que se construísse um prédio urbano, pois, para fins de Código Florestal, não haveria área de preservação permanente. Ok? Então, observe que esta diferenciação conceitual pode trazer aspectos práticos relevantes, ok? O que é questionável sob o ponto de vista ecológico. Vamos para as APPs de topos de morro. Nos topos de morro, como mostra aí a figura, a terça parte superior é considerada área de preservação permanente. Você divide o morro em três e a terça parte, o terço superior,
deve ser mantido em seu estado natural, pois considerado de preservação permanente. Ok? Mas o que é morro? Ora, morro é toda aquela ondulação do terreno. Ainda que não conceituemos tecnicamente, todos sabem o que é morro. Não. Para fins de Código Florestal, nem toda ondulação do terreno é considerada morro. Para a Lei 12.651 de 2012, para que seja morro, são necessários dois requisitos. O primeiro deles é a altura. A altura deve ser mínima de 100 metros. E como se mede a altura em morro? Nos terrenos planos, você pega a planície adjacente, a planície lá na base, ou o curso d'água que por ali passa, traça uma linha perpendicular e até o cume, até o topo, tem que ter uma altura mínima de 100 metros, ok? Nos terrenos ondulados, a base será considerado o ponto de sela mais próximo da elevação, ou seja, aquele ponto mais baixo de onde começa a subir, o ponto de sela mais perto da elevação. Traça-se a altura e ela deve ser mínima de 100 metros. Um outro requisito está ligado à inclinação. Para ser considerado morro, deve haver uma inclinação média mínima de 25 graus. Ou seja, para ser morro, para fins de Código Florestal, altura mínima de 100 metros, inclinação média mínima de 25 graus. Ok? Para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema, trago aí na tela uma dissertação de um colega de trabalho e amigo de infância. Este amigo desenvolveu uma metodologia para se calcular a presença ou não de um morro. E traz em sua dissertação uma conclusão muito interessante. Observe, as APPs em topos de morro foram praticamente extintas com o novo Código Florestal. Por quê? Diante do método que ele desenvolveu, ao se jogar lá os parâmetros no computador, viu-se que poucas ondulações no terreno preenchiam estes requisitos mínimos de altura e de inclinação. Para se ter uma ideia, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, somente existiriam duas ondulações consideradas morros para fins de Código Florestal. Olha aí a imagem para quem não conhece Ouro Preto. Ouro Preto, ou você está subindo ou você está descendo. É só morro. Eu tenho um outro amigo que foi estudar lá e a batata da perna duplicou, de tanto que ele subia aquelas ladeiras. Porém, para fins de Código Florestal, somente se encontrou, utilizando aquele método mencionado na dissertação, duas elevações que preenchiam os requisitos mínimos de altura e de inclinação. Por isso, a conclusão que praticamente foram extintas as APPs de topos de morro no novo Código Florestal brasileiro. Porém, existindo morro, a terça parte superior será considerada área de preservação permanente. E nas disposições transitórias? Ora, se o uso começou anteriormente a 22 de julho de 2008, ele poderá ser mantido, preenchidos alguns requisitos, dentre os quais eu destaco a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e as atividades mencionadas no artigo 63 do Código Florestal. Não é qualquer atividade que vai poder continuar ali no topo de morro, mas o artigo 63 traz algumas específicas. É bastante amplo, na verdade, mas existem algumas limitações. Lembrando também que devem ser observados critérios de conservação da água e do solo. E aqui, diferentemente do curso d'água, não há necessidade de qualquer recomposição nas disposições transitórias. Poderá ser mantida a atividade em todo o topo de morro, preenchidos os requisitos. Ok? Vamos então para as APPs de encostas. Toda área com declividade superior a 45 graus é considerada como de preservação permanente e assim deve ser mantida em seu estado natural. Olhem aí as figuras representando uma encosta, ok? Já nas disposições transitórias também não será necessária qualquer recomposição. Preenchidos os requisitos, as atividades mencionadas no artigo 63 poderão continuar. Ou seja, encostas de disposições permanentes acima de 45 graus é considerado APP. Nas disposições transitórias, pode-se continuar o uso nas encostas preenchidos os requisitos.
Vamos então para as APPs de lagos e lagoas naturais. Veja que, por enquanto, estamos falando de lagos e lagoas naturais. Os reservatórios artificiais serão estudados adiante. Para lagos e lagoas naturais, o parâmetro, a faixa de APP, irá variar de acordo com a localização do lago ou lagoa natural e de acordo com o tamanho, com a superfície do espelho d'água. Se estiver em zona rural e o espelho d'água com até 20 hectares, a APP será de 50 metros. Já se o espelho d'água tiver uma superfície maior que 20 hectares, a faixa de APP será de 100 metros. Em zona urbana, será de 30 metros e não depende da superfície do espelho d'água. Ou seja, APPs de lagos e lagoas naturais nas disposições permanentes. A faixa de APP em zona rural é 30 metros se o espelho d'água tiver até 20 hectares e é de 100 metros se o espelho d'água tiver mais de 20 hectares de superfície. Já em zona urbana é de 30 metros, não importa a superfície, a área do espelho d'água, ok? E aqui algumas observações importantes. Primeira observação, para a pequena propriedade é aquela com até 4 módulos fiscais. Nós estudamos o conceito de módulo fiscal na primeira aula. Aqui destacamos, pequena propriedade é aquela com até 4 módulos fiscais. Para pequena propriedade, diz lá o artigo 4º, parágrafo 5º do Código Florestal, admite-se culturas temporárias e sazonal de vazante de ciclo curto. Em outras palavras, se a propriedade for pequena, ali ao entorno do lago e da lagoa natural, será permitido, por exemplo, o plantio de arroz, sendo vedada a conversão da vegetação nativa. Ou seja, se ali já não estiver uma vegetação nativa, é permitido o uso. Se estiver, não será permitida a remoção. Ok? Outra observação. Para pequena e média propriedade é aquela com entre 4 e 5 módulos fiscais, pequena propriedade até tamanho até 4 módulos, média propriedade entre 4 e 15 módulos. Se a propriedade for pequena ou média, admite-se a aquicultura, sendo também vedada a conversão da vegetação nativa que ali estava quando da promulgação do Código Florestal de 2012. Artigo 4º, parágrafos 5º e 6º trazem estas duas observações. Ok? Uma terceira observação. Nas acumulações naturais ou artificiais, com superfície com área de até 1 hectare, também é dispensada a APP. Note que esta observação serve tanto para lagos e lagoas naturais, que estão sendo estudados neste tópico, e para os reservatórios artificiais, que serão estudados no tópico seguinte. Mas a observação abrange os dois. Se o espelho d'água tiver até 1 hectare de superfície, é dispensada a APP, também vedada a conversão da vegetação nativa que lá estiver. E nas disposições transitórias? Se, ao entorno de lagos e lagoas naturais, o uso se iniciou anteriormente a 22 de julho de 2008, a faixa de recomposição irá variar de acordo com o tamanho da propriedade. Aqui lembra a metodologia utilizada para as APPs de cursos d'água. Varia de acordo com o tamanho da propriedade. Se a propriedade tiver até 1 módulo fiscal, a recomposição será de 5 metros. Se a propriedade tiver entre 1 e 2 módulos fiscais, a recomposição será de 8 metros. Se a propriedade tiver tamanho entre 2 e 4 módulos fiscais, a recomposição será de 15 metros. E se a propriedade tiver mais que 4 módulos fiscais, a recomposição será de 30 metros. Ok? Vamos então para as APPs de reservatórios artificiais. Ok? Nas disposições permanentes, a faixa de APP será definida na licença ambiental. Ou seja, quando você for abrir aquele reservatório, for formar aquele reservatório artificial, em sua licença ambiental para tal, deverá estar definida a faixa de preservação permanente.
Porém, se este reservatório for para abastecimento público ou geração de energia elétrica, esta licença ambiental deverá obedecer a parâmetros mínimo e máximo. Vejamos. Se em zona urbana, a APP será mínima de 15 metros e máxima de 30 metros. Se em zona rural, a APP será mínima de 30 metros e máxima de 100 metros. Isso para os reservatórios artificiais de abastecimento público de água e geração de energia elétrica. Ok? E nas disposições transitórias? Nas disposições transitórias, o Código Florestal somente traz disposição expressa para os reservatórios artificiais destinados ao abastecimento público e à geração de energia elétrica. Nestes casos, olhem o que diz o artigo 62. Os reservatórios artificiais registrados anteriormente a 24 de agosto de 2001, para estes casos, a APP será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Observe aqui algumas questões. O divisor de água entre disposições transitórias e permanentes, no caso dos reservatórios artificiais, não é 22 de julho de 2008, mas sim 24 de agosto de 2001, que é a data da MP 2166, ok? Utilizou-se a data desta medida provisória, que interferiu nesta questão, para estabelecer o uso consolidado nos reservatórios artificiais de água destinados ao abastecimento público e à geração de energia elétrica, ok? Nestes casos, a faixa de recomposição será a diferença entre o nível máximo operativo normal e a cota de operação máxima maximorum. Ok? Vamos então para as APPs de veredas. O que são veredas? As veredas estão definidas lá no artigo 3º, inciso 12º. Existem algumas palavrinhas mágicas para identificar: solos hidromórficos e buriti emergente. Ok? Mas o conceito técnico, o conceito normativo, é trazido pelo artigo 3º, inciso 12º. Em existindo uma vereda, nas disposições permanentes, a área de preservação permanente será de 50 metros a partir do espaço brejoso permanentemente encharcado. Então, a partir do espaço brejoso permanentemente encharcado, conta-se 50 metros como área de preservação permanente. Já nas disposições transitórias, uso anterior a 22 de julho de 2008, a recomposição será de 30 metros para imóveis com até 4 módulos fiscais, ou seja, para as pequenas posses e propriedades, a recomposição será de 30 metros. Para as demais, a recomposição será de 50 metros. Então, voltando, veredas, disposições permanentes, APP de 50 metros. Disposições transitórias, pequena propriedade, recomposição de 30 metros. Demais posses ou propriedades, recomposição de 50 metros. Observe que não há uma diferença na faixa de recomposição da APP para médias e grandes propriedades nas disposições transitórias, que é de 50 metros, da faixa de APP nas disposições permanentes em geral, que também é de 50 metros. Neste caso, não houve uma diferenciação do parâmetro. Já para as pequenas posses ou propriedades, será a recomposição nas disposições transitórias de 30 metros. 20 metros a menos. Ok, pessoal? Antes de concluirmos, gostaria de fazer algumas reflexões com os senhores e peço para tal que observem a seguinte imagem. Trata-se de uma propriedade rural fictícia na qual há APP de encosta, de nascente e de curso d'água. Se fossem aplicadas as disposições permanentes, com parâmetros semelhantes ao que eram dispostos no Código Florestal de 1965, toda essa encosta na qual foi plantada café deveria estar com vegetação nativa. Também para as APPs de cursos d'água e de nascente, representadas aí por esta linha vermelha. Ou seja, nos cursos d'água, considerando que eles teriam menos de 10 metros de largura, a recomposição seria de 30 metros. Para as nascentes, 50 metros.
Neste caso, nas disposições permanentes, observe que grande parte da propriedade seria de uso restrito por APP. Grande parte do pasto, toda a encosta e até mesmo metade da residência. Neste caso específico, realmente estaria inviável economicamente esta propriedade. Em outros casos, a situação pode ser completamente diferente. Ok? Já nas disposições transitórias, a faixa de recomposição ao longo do curso d'água, considerando essa propriedade com tamanho inferior a um módulo fiscal, a recomposição seria de 5 metros ao longo dos cursos d'água, representada aí por esta linha amarela. E em torno da nascente seria de 15 metros. Lembrando que para a nascente, a recomposição é de 15 metros nas disposições transitórias, não importando o tamanho da propriedade. Diante desta imagem, eu pergunto aos senhores, para fins de meio ambiente, para fins ecológicos, foi o novo Código Florestal, foi a Lei 12.651, pior ou melhor, mais protetivo ou menos protetivo? Com um olhar normativo abstrato, por óbvio, o Código Florestal de 2012 é muito mais permissivo e assim, olhando estritamente o meio ambiente, ele teria sido pior. Por isso que se alega, tem até ação direta de inconstitucionalidade, que o novo Código Florestal transgrediu o princípio do retrocesso. Ele ocasionou um retrocesso em termos ecológicos. Porém, se formos vivenciarmos a prática, o pensamento pode ser diferente. Observe que, mesmo tendo toda essa área protegida, na prática, o cumprimento do Código Florestal era muito pequeno. Eram poucos os proprietários ou possuidores rurais que observavam as disposições do Código Florestal de 1965. Assim, na prática, se estes proprietários ou possuidores, no caso da imagem que lhes apresentei, se fossem recompostos efetivamente os 5 metros ao longo do curso d'água e os 15 metros no entorno da nascente, se para a pastagem e para o plantio do café se observasse critérios técnicos de conservação da água do solo, com imóvel inscrito no Cadastro Ambiental Rural, facilitando a fiscalização e a criação de uma base de dados para políticas públicas mais eficientes. Se tudo isso fosse cumprido, mesmo olhando estritamente o lado ambiental, o lado ecológico, poderia haver ganho, porque uma lei menos restritiva, mas que seja cumprida, ela pode acabar sendo mais protetiva do que uma lei rigorosa que não era observada. Ok? Essa é uma reflexão que eu acho que tem que ser feita. É chegada a hora de sairmos um pouco, em termos de Código Florestal, do campo normativo e irmos para a prática, que está muito distante daquilo posto na norma. Ok? E para que encerremos o estudo das áreas de preservação permanente, vamos agora para as APPs administrativas. Pessoal, observe que o curso não abordou todas as modalidades de APPs, ok? Mas, com o conhecimento que trocamos aqui, acredito que lendo a lei e lendo uma doutrina, será fácil a compreensão daqueles dispositivos que não abordamos especificamente. Continuando, vamos para as APPs administrativas, previstas no artigo 6º da Lei 12.651 de 2012. O que seriam as APPs administrativas? Nome aí dado pela doutrina. O Código Florestal, em seu artigo 6º, abre a possibilidade para que o chefe do Poder Executivo, ou seja, prefeito em âmbito municipal, governador em âmbito estadual e do Distrito Federal e presidente da República em âmbito federal, o chefe do Poder Executivo possa, diante de um caso concreto, decretar determinada área como de preservação permanente. Observe que, diferentemente das APPs previstas no artigo 4º, chamadas de APPs legais, estas APPs do artigo 4º estão previstas de forma geral e abstrata para todas. Já as APPs administrativas são decretadas via decreto do chefe do Poder Executivo diante daquele caso concreto, ok? E justamente por isso é que se fala que as APPs administrativas são indenizáveis, porque elas são decretadas para aquele caso específico, elas representam uma limitação de uso específico para aquela propriedade ou posse,
Já as APPs do artigo 4º, para a maioria da doutrina e jurisprudência, elas não são indenizáveis, pois representam uma limitação de uso imposta normativamente a todos. É como, por exemplo, existem limitações no solo urbano. Você tem que ter uma janela a tantos metros de distância do prédio vizinho e isso não geraria indenização. Já as APPs administrativas, decretadas de acordo com o caso concreto, para a maioria seriam indenizáveis. E lá o artigo 6º traz algumas hipóteses que possibilitam a decretação de APP. A título de exemplo, conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchente. Então, observando, por exemplo, o prefeito municipal, que naquela região o curso d'água está causando alagamentos, ele pode aumentar a área de preservação permanente para evitar este tipo de dano. Proteger as várzeas também é outra possibilidade para se decretar a APP administrativa. Lembre-se que a várzea, por si, não é mais considerada APP. Por quê? Você começa a contar a faixa de APP não mais do leito maior, não mais da máxima cheia, e sim da calha do leito regular. Então você conta a faixa de APP, se por acaso após a APP tiver ali a parte úmida, a várzea, essa várzea restante não será considerada APP. Porém, o chefe do Poder Executivo poderá, tendo em vista a importância ecológica ali do caso concreto, de forma motivada, fundamentada, é claro, poderá o chefe do Poder Executivo decretar aquela área específica como de preservação permanente, aquela várzea específica. Mas lá no artigo 4º, a várzea por si só não é mais APP. Então, foram aí as APPs legais do artigo 4º e as APPs administrativas do artigo 6º, ok? E assim concluímos o estudo das áreas de preservação permanente. Espero que tenham gostado e na próxima aula vamos estudar a reserva legal, que é outro instituto aí badaladíssimo do Código Florestal. Muito obrigado e até logo!